O que é ensinar a lei para os seus filhos? É ensinar todos os mandamentos de Deus, que estão de Gênesis a Apocalipse. Isso é ensinar a lei aos seus filhos. E o que é ensinar o Evangelho? É ensinar quem é Cristo e o que Ele fez, faz e fará pelos seus discípulos. O que Ele fez, faz e fará para a salvação do pecador. Eu passei para os irmãos o material, a mensagem, a história que salva. Passei para os irmãos em PDF. E eu pedi que vocês, os pais, estejam estudando esse material, estudando essa mensagem com seus filhos, pelo menos uma vez por mês. Talvez você diz, mas o meu filho já é convertido, eu não preciso mais evangelizá-lo. Primeiro que não é verdade. O convertido precisa continuar ouvindo, aprendendo, se alimentando do Evangelho de Cristo. É o que ele mais necessita. Segundo, se você acha que não é necessário evangelizar o seu filho, vamos ver nessa manhã se realmente não é necessário. Vamos ler Provérbios 20, versículo 11. Provérbios 20, 11. Diz assim a palavra de Deus: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. De novo, irmãos. Até a criança, só os irmãos. Queridos, um significado desse verso é que pelo caráter, palavras e atos de um menino ou jovem, nós podemos saber se ele já teve a experiência da regeneração e conversão cristãs ou não. Até a criança, preste atenção, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Pelas suas ações. Dá para saber o que está no coração dela, o que é, como é o coração dessa criança, desse jovem ou desse adolescente. Se o que faz é puro e reto. Se é do Espírito Santo ou se é da carne, do pecado que ainda reina no coração dessa criança. Então atente para isso. Um significado desse versículo é que pelo caráter, palavras e ações, atos de um menino, de um jovem, podemos saber se ele já teve a experiência da regeneração e conversão cristãs ou não. E a você que tem e terá filho bebê, eu quero dizer algumas coisas. Você pode chamar o seu filho de anjinho. Tudo bem, não há problema. Você pode achar que o seu filho é muito bonzinho, que ele é lindo, muito bonito. Você pode achar que o seu filho é uma gracinha. E pode dizer tudo isso dele. Mas saiba, tenha plena consciência do seguinte: seu filho ou filha só é aparentemente isso. Ele só é isso aparentemente, porque essencialmente ele não é nada disso. Seu filho ou filha é anjinho, é bonzinho, é lindo, é uma gracinha, mas só aparentemente, porque na essência ele não é nada disso. E na medida em que ele ou ela crescer, você vai verificar que o que eu estou falando é a mais pura verdade. Na medida que o seu filho ou filha crescer,
você vai verificar que ele não é tão bom, que ele não é tão anjo, e que ele não é tão lindo como talvez você pensava que ele era interiormente. Queridos, presta atenção nisso. Nossos filhos são essencialmente corruptos, maus e perversos desde o momento da concepção deles. Nossos filhos são essencialmente corruptos, maus, perversos, desde o momento da concepção deles. Vou te mostrar só 2 textos da Bíblia que confirmam isso. Escute com atenção. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, a nossa natureza humana já é corrupta, má, pecaminosa e, em certo sentido, perversa, desde o momento em que surgimos, passamos a existir no ventre da nossa mãe. Eu fui concebido em pecado, ou seja, o pecado já estava na minha natureza, estava imperando, prevalecendo no meu ser. Quando eu fui concebido, o pecado estava ali. E quando eu nasci, eu estava cheio de iniquidade. Aí você fala, mas eu não vejo atos e palavras de um bebê que são iníquos, que são maus. Está lá no coração dele, querido. Está no coração. E depois, na hora certa, vai começar a se manifestar o pecado do coração. Gênesis 6, verso 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha bem, se Deus via isso naqueles dias, imagine hoje o que ele vê. Isso aqui está falando dos dias de Noé. Deus já via que a maldade do homem se tinha multiplicado na terra. Imagine no século 21. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, querido, eu pergunto, você quer que o seu filho um dia seja realmente bom? Você quer que ele um dia seja realmente lindo? Quer que ele seja agradável a Deus? Você quer que o seu filho vá para o céu e não para o inferno? Então faça as 2 coisas mais necessárias e importantes pelo seu filho. Quais são as 2 coisas mais necessárias e importantes que pais devem fazer pelos filhos? Primeiro, dê ao seu filho as únicas coisas sem as quais ele não pode viver: o Evangelho de Cristo e a lei de Deus. A lei e o Evangelho. Seu filho não pode viver somente sem essas 2 coisas, a lei e o Evangelho. E sabe qual é uma frustração grande que eu sinto, irmãos? Que eu tenho muitas vezes a profunda impressão de que a maioria dos pais da igreja não fazem isso, não dão prioridade a isso, não se importam muito com isso. Eles não estão, parece que, muito preocupados com o estado espiritual e com o destino eterno dos seus filhos. Parece que eles pensam que os seus filhos serão salvos e serão santos e irão para a eternidade com Deus automaticamente só porque eles os trazem na igreja, de vez em quando ainda.
Segundo, o que você tem que fazer pelo seu filho? Verifique, certifique-se, se ele apresenta os sinais ou evidências da conversão. Depois de ensinar para o seu filho a lei e o evangelho, depois de ensinar a lei e o evangelho para o seu filho, faça as averiguações. Verifique, certifique-se se ele apresenta os sinais ou evidências da conversão cristã e ajude-o no processo da santificação. Então, para que os pais cristãos saibam com certeza se os seus filhos são salvos ou não, eu vou lhes mostrar agora algumas evidências da conversão bíblica cristã. Agora, tenha em mente que tudo que eu vou falar aqui é supondo que os pais deram aos filhos a lei e o evangelho. Porque se não deram, Deus, na sua soberania e graça, salva pelo evangelho, salva o pecador por meio da ministração do evangelho ao pecador e da obra do Espírito Santo. Agora, se os pais não ministram o evangelho aos filhos, só se for pela muitíssima misericórdia de Deus que esse filho vai ser salvo. Alguém lá vai ministrar o evangelho, ele vai ouvir talvez na sala de escola dominical, mas se os pais não evangelizam os filhos, como é que eles serão salvos? O método de Deus é a evangelização dos filhos feita pelos pais. Esse é o método prioritário de Deus para salvar crianças, jovens e adolescentes. Então o que eu vou falar é supondo que os pais estão dando o evangelho e a lei para os seus filhos, isto é, eles evangelizaram os filhos, eles ensinaram o que é uma verdadeira vida cristã. Primeiro ponto, todos juntos, irmãos, fale comigo. O menino ou jovem convertido a Cristo manifesta de modo evidente e constante aspectos do caráter de Cristo. Fale de novo comigo. O menino ou jovem convertido a Cristo manifesta de modo evidente e constante aspectos do caráter de Cristo. Esse é o fundamento. Aqui é que tudo, aqui é que está a fonte, a base de tudo. Olha Lucas 2,52 comigo, juntos. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Queridos, nós não podemos dizer que o menino Jesus era convertido, porque ele não precisava disso, visto que não era um pecador, ele não tinha pecado. Mas nós podemos dizer que um verdadeiro convertido a Cristo tem a essência do caráter de Cristo. Um pecador realmente convertido recebeu e vai desenvolvendo, diz o texto, crescia Jesus, vai desenvolvendo a essência do caráter de Cristo. E essa essência é descrita aqui em Lucas 2,52. E 2 Coríntios 5,17 confirma isso. Veja, a união com Cristo torna a pessoa nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas passaram e teve início uma nova vida. Então preste atenção. Eu já vi criança que gosta muito de Deus, da igreja, da música cristã, dos cultos. E até parece que essa criança tem a sabedoria e a graça salvadora de Deus na sua vida. Mas, infelizmente, logo nota-se que era apenas entusiasmo de criança. Era só entusiasmo de criança. Principalmente criança que canta na igreja. Canta muito bem, prega muito bem. Aí todo mundo elogia, todo mundo, né? E a criança se sente o máximo. Muitas vezes, o que tem ali é só isso.
a autopromoção, o se sentir importante, maravilhoso, aquela satisfação em ser elogiado, em ser glorificado pela igreja. Quando essa criança atinge, aí pelos 10, 12, 13 anos, ela perde o interesse e se torna hostil a Deus e às coisas de Deus. Ela se torna rebelde, ela se rebela contra a palavra de Deus. Eu já vi muito isso. Crianças que parecem regeneradas, convertidas, cheias do Espírito Santo, quando tem 2, 3, 4, 5, 8 anos, mas a partir daí, você vê que não tinha nada disso, infelizmente. E queridos, isso acontece por duas razões. Primeiro, os pais não evangelizaram o filho desde muito pequeno. Eles pensaram que a salvação do filho era automática. Ou, em segundo lugar, esse filho foi muito bem evangelizado, mas ainda não se converteu. Uma certa mãe diz assim: orientei minha filha de 14 anos, desde pequena, na lei de Deus. E hoje ela se rebelou completamente. Talvez essa mãe só ensinou a lei para a sua filha. Por isso a menina ainda não foi salva. E nós devemos ter sempre isso em mente. O que eu estou ensinando para o meu filho? Só que ele tem de obedecer a Deus? Só que ele tem de ser isso, de fazer aquilo? Eu estou ensinando o Evangelho que o salva, que o transforma, que o liberta, que o capacita a ser e fazer o que Deus requer dele, o que a lei exige dele. Eu estou ensinando isso. Então se certifique que você está ensinando não só a lei, mas também o Evangelho para o seu filho. Querido, você que é pai ou mãe, seu filho é convertido. Seu filho é convertido. Se for, ao invés de se desinteressar pelas coisas santas, ele vai crescentemente demonstrar o conhecimento, a graça e o caráter de Cristo na sua vida. Se o seu filho for convertido, ele nunca vai se desinteressar pelas coisas de Deus. Ele vai manifestar progressivamente a graça de Deus na sua vida, o conhecimento de Cristo, o caráter de Cristo. É assim que você sabe se o seu filho é salvo ou não. Segundo, fale comigo. O filho convertido é submisso à autoridade dos pais. É um filho obediente. Olha bem, todo filho de fato convertido é submisso à autoridade dos pais. É um filho obediente. Efésios 6, 1-3, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. No Senhor. Se o filho estiver no Senhor, ele vai obedecer no Senhor. Pois isto é justo. 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Irmãos, todo filho que obedece e honra os pais nas coisas verdadeiramente espirituais e eternas, são filhos salvos pelo Evangelho. Pode ter filho que obedece os pais em muitíssimas coisas, mas ele não obedece nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Ele não obedece nas coisas que agradam e glorificam a Deus. Então aí ele não é convertido. Mas os filhos que obedecem os pais nas coisas verdadeiramente espirituais e eternas são salvos pelo Evangelho. E eles obedecem em todas as situações em que os pais
têm direito de serem obedecidos. Por exemplo, ele ou ela, filho convertido, só namora e se casa com uma pessoa que os pais aprovam. Ele ou ela só usa roupas que os pais aprovam. Ele ou ela só frequenta locais, ambientes que os pais aprovam. Ele ou ela evita amizades que os pais desaprovam. Ele ou ela só assiste internet e televisão que os pais também assistem. Só vê conteúdo de internet e televisão que os pais cristãos também veem. Ele ou ela só ouve músicas que os pais cristãos espirituais também ouvem. Mas ele faz isso com uma motivação espiritual, ou seja, ele faz isso por causa de Cristo. Ele faz isso para agradar a Deus. Aí é prova de conversão. O principal é a motivação que o jovem adolescente obedece aos pais. É por causa de Cristo? É porque ele teme a Deus? É porque ele ama a Deus? É para agradar a Deus? Então é sinal de regeneração. Filhos cristãos realmente salvos não dão trabalho aos pais. Se o seu filho ou filha está te dando tristeza, decepção no tocante ao comportamento dele, pode saber que ele não se converteu. Tem pai que sofre muito com os filhos, né? Meu filho me dá tristeza, me dá desgosto, e a expressão comum é: meu filho está me dando trabalho. Mas foi criado na igreja, mas está dando trabalho, então não se converteu. Ou você não evangelizou, ou você não orou muito por ele, ou você não deu exemplo de cristão, ou você fez tudo isso, mas ele ainda não foi convertido. E aí você tem que continuar o processo. Evangelize e ore, e dê exemplo de cristão bíblico. Porque, irmãos, tem muito filho de crente que não é salvo, porque o exemplo dos pais é péssimo. Aí Deus não opera mesmo. Terceiro, como saber se seu filho é convertido? Juntos. O filho convertido tem desejo e compromisso de ler a Bíblia e orar. Não precisa ser pressionado e obrigado pelos pais. Olha o Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei. Esse é um coração cheio do Espírito Santo. Ama a lei de Deus. É a minha meditação todo dia. Quem é de Cristo quer estudar a palavra dele. Quer aprender mais a palavra dele. A lei dele. 1 Samuel 2,11 diz assim: então Eucana foi-se a Ramá, à sua casa. Porém o menino Samuel ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eu vou imaginar que o seu filho tem 8 anos. E você sempre fez 4 coisas com ele. Você ensinou a lei e o evangelho para o seu filho. Ensinou a lei e o evangelho. Os mandamentos de Deus. E o que Cristo é, o que Cristo fez, faz, fará por ele. Ensinou arrependimento e fé. Você orou bastante com ele e por ele. Você tem sido exemplo de cristão para ele. E também ensinou que ele deve orar e ler a Bíblia sozinho. Mas agora você observa que ele não gosta, não tem interesse e até odeia fazer isso. Você fez tudo isso que eu falei com o seu filho. Mas você nota que agora
Essencialmente, o coração dele não tem disposição, não tem vontade, não tem compromisso de ler a Bíblia, de orar sozinho. Então, está provado que ele ainda não nasceu de novo. Está provado que o seu filho não nasceu de novo. E nesse caso aqui, irmãos, tem pais que precisam nascer de novo ainda, né? Então, os filhos realmente não vão gostar de ler Bíblia, de orar. Eles não veem os pais fazendo isso. Isso pode ser uma evidência que nem esses pais são convertidos. Então, eu estava pensando, ensinar pais a educarem filhos biblicamente hoje é bem complicado. Porque tem pais que não foram salvos ainda. Espero que não seja o seu caso. Se você não fez nenhuma dessas 4 coisas que eu falei com ele, não é de admirar que ele ainda esteja perdido. 4º lugar, fale comigo. O filho salvo tem desejo e iniciativa de participar da igreja e dos cultos. Os pais não precisam pressionar e obrigar. Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mateus 21:16. Olha o que Jesus diz. Falaram para Jesus, ouve o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Coração convertido. E Jesus dizendo, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Irmãos, essas palavras de Cristo nos mostram 2 coisas. Primeiro, alguns filhos de pais cristãos recebem a regeneração cristã ainda na infância. Alguns filhos de pais cristãos são regenerados pelo Espírito Santo ainda na infância. Isso pode acontecer até mesmo no ventre materno. Pais da aliança, pais piedosos, pais que andam no Espírito Santo, podem ter os seus filhos regenerados ainda no ventre materno. E segundo o que Jesus está dizendo aqui, é que essas crianças, assim regeneradas, motivadas, impulsionadas pelo Espírito Santo nos seus corações, oferecem a Deus o louvor mais puro e agradável. Da boca de pequeninos tiraste perfeito louvor. Isso quer dizer que essas crianças participam da igreja e dos cultos, porque têm amor e prazer em Deus. O princípio aqui é o seguinte: antes da conversão dos filhos, os pais os trazem para a igreja pela força da autoridade, do exemplo, da disciplina, incluindo o uso da vara. E tem que ser assim mesmo. Não há como ser diferente. Mas a partir do momento que esses filhos são convertidos, eles vêm ou eles participam da igreja por causa de uma força interna. A atração e a motivação do Espírito Santo em seus corações. Saiba que enquanto você tiver de pressionar e obrigar o seu filho a participar da igreja, ele ainda não se converteu. Ore, evangelize e trabalhe para a conversão dele. Se ele não ama a igreja, se ele não tem motivação, se ele não gosta, se ele endurece, e você sempre tem que trazê-lo para a igreja, obrigado, pressionado, debaixo de ameaças, é porque ele ainda não foi regenerado. Você precisa trabalhar com absoluta prioridade, até que essa conversão seja visível, seja manifesta.
Quinto, fale comigo. O menino ou jovem convertido tem convicção profunda de que a Bíblia é a verdade e resiste aos ensinos falsos da escola, da mídia, da literatura, etc. Olha comigo Jeremias 31, 34. Jeremias 31, 34 diz assim, ó: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos, isto é, todos os eleitos regenerados, é o contexto de Jeremias, todos os eleitos regenerados me conhecerão, desde o menor, desde quando? De quem? Desde o menor, desde o bebê, até o maior deles, diz o Senhor. Meus irmãos, a realidade dolorosa é essa, que muitos jovens cristãos passam por uma terrível crise de fé quando vão para a escola, e principalmente para a universidade. O próprio pastor Augusto Nicodemos passou por isso, quando foi estudar na Alemanha, num seminário repleto de liberalismo teológico. E por que que os jovens e adolescentes passam por essa crise de fé? E até um homem maduro, né? Como o pastor Nicodemos. Isso ocorre porque nas instituições seculares acontece um bombardeio à fé cristã terrível. Nessas instituições, o bombardeio à fé cristã é impiedoso e massacrante. Porém, queridos, guardem isso. Nenhum poder deste mundo é suficiente para desconverter ou desregenerar um crente que nasceu de novo. Nenhum poder, só há um poder. Só há dois grandes poderes que operam no ser humano: o pecado e a graça de Deus. A graça de Deus é o maior poder que opera no ser humano. A graça de Deus, regeneradora, salvadora, santificadora. Quando essa graça opera, o poder do pecado não resiste. Não resiste. Nenhum poder deste mundo é suficiente para desconverter ou desregenerar um crente que nasceu de novo. É um absurdo, é uma loucura esse negócio de que crente perde a salvação. Se perdeu, nunca teve. Lógico. A criança ou adolescente, ou jovem que é verdadeiramente convertido, permanecerá fiel a Cristo no meio da pior pressão e de todos os enganos e pressões desse mundo. É isso que está garantido em toda a Escritura, e também nesse texto de Jeremias que nós acabamos de ler. As crianças e jovens que o Espírito Santo introduziu na aliança da graça, jamais renunciarão a essa aliança. Jamais deixarão de viver nela, jamais virarão as costas para a aliança. Aqueles que foram pelo Espírito Santo introduzidos na aliança, jamais a abandonarão. Pessoas que perdem a fé na escola ou universidade, perdem uma fé que era apenas religiosa, não era obra do Espírito Santo. Sexto lugar, fale comigo. O filho transformado pelo Evangelho não tem alegria ou necessidade de participar de festas mundanas. Seu filho tem aquele grande prazer, você vê que ele transborda, assim, ele fica entusiasmado, ele fica feliz quando consegue ir numa festa mundana. Desista, minha filha. Para de ser enganado. Começa a orar, a jejuar até mesmo e evangelizar seu filho pela conversão dele.
Olha o que diz 1 João 2, 15, 17. Se puder ler comigo. 1 João 2, 15, 17. Diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O quê? O amor do Pai não está nele. Ou seja, ele não ama a Deus de fato. Ele ama o mundo porque ele não ama a Deus. 16. Diz assim: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, os seus apetites desregrados. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É claro que esses versos estão mostrando para nós que mundanismo é muitíssimo mais do que prazer em festas pecaminosas, mas também inclui isso. João está afirmando aqui que quem ama os prazeres pecaminosos de uma geração sensual, não ama a Deus. Portanto, a criança, adolescente ou jovem que tem o Espírito Santo, não quer realmente participar dessas festas. Ele pode até ter um desejo, mas esse desejo não prevalece, não predomina nele, no seu coração, não é o prazer, não é a alegria do seu coração. E eu estou falando isso, irmãos, de experiência própria. Dificilmente eu falo aqui das minhas experiências. Mas eu fui convertido a Cristo com 16 anos. Eu fui o único convertido, e eu morava no pior, fui o único convertido do lugar. Pelo menos que eu saiba, né? E eu morava no pior lugar da cidade. E eu tinha alegria e prazer nas festas. Acabou! Louvado seja Deus! Acabou, eu tinha 16 anos. Agora, não é jovem, ele precisa. Ele precisa se converter. Ele não precisa de festa. E é por isso que o jovem regenerado, convertido a Cristo, ele não fica insistindo ou pressionando os pais para deixá-lo ir a essas festas. Então eu pergunto, seu filho revela felicidade e prazer? Ele revela felicidade e prazer em eventos, em participar de eventos e divertimentos carnais? Então trabalhe mais pela conversão dele ou dela. 7, fale comigo. O jovem, criança, adolescente convertido, não tem necessidade de cultivar amizades mundanas. Não tem necessidade. Ele pode até sentir uma atração, mas não é uma coisa que preenche o coração dele. E ele resiste a isso. Porque o Espírito Santo faz isso. A Bíblia diz, o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. Né? Mas é para que a gente não faça o que é a nossa vontade. O Espírito Santo prevalece. Tiago 4, verso 4, diz assim, ó, adúlteros, e essa é a tradução exata, literal, do grego. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Meus irmãos, o que a Bíblia chama de amizade mundana é aquela em que os amigos têm prazer em atividades e diversões condenadas por Deus. Paulo descreve isso da seguinte forma. Veja, Paulo diz que é incompatível. É incompatível um cristão com amizade com não cristão na prática de coisas das trevas, de coisas vergonhosas. Olha esse texto.
Efésios 5, 7 a 11, diz assim, ó, Efésios 5, 7 a 11. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas. Porém, agora sois luz no Senhor. Não sejais participantes. Você é luz. O seu amigo lá que não tem Cristo, que não quer saber de conhecer a Deus e seguir a Cristo, ele é treva. Não há compatibilidade nenhuma. Ele diz, andai como filhos da luz, verso 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Irmãos, o convertido cristão é luz espiritual. Porventura é pequena a diferença entre luz e trevas? Portanto, naturalmente, o filho convertido deixa as amizades que envolvem práticas e programações estranhas à vida cristã. E esse é um teste da conversão do seu filho. Ele ama as amizades, ama as atividades e diversões pecaminosas dos amigos do mundo. Ele quer estar com eles nessas coisas. Então você sabe que ele não se converteu. Não precisa ter nenhuma dúvida. Você tem de trabalhar mais, muito mais, pela regeneração dele. E último, irmãos, por causa do tempo, nós vamos ficar nisso aqui. Juntos, a criança ou jovem cristão não é absorvido pela mídia e naturalmente rejeita suas imundícias. Hoje o que nós vemos é jovens e adolescentes, até crianças, praticamente dependentes de internet, de rede social. Mas filho convertido, amados, não é assim. Não é. E acontece que às vezes os pais são, né? E os filhos, claro que eles são. Provérbios 20, verso 11. Leia comigo. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Querido, o que o seu filho faz na mídia é puro e reto? É puro e reto? Hoje tem filhos de crentes de 4, 5, 8 anos, que já tem celular com internet. Esses pais eles não têm juízo, não. Eu estou falando isso para não dizer outra coisa. Filhos de 4, 5, 7, 8, 9 anos, que já tem celular com internet. E sabe o que eles acessam ali? Acessam pornografia, relações homossexuais, bestialismo, masoquismo e sadismo, jogos destruidores e outros conteúdos perniciosos. Você fala, pastor, que é isso? O senhor está inventando. Então, vai nessa, continua acreditando nisso, que eles não acessam. Você está sendo bobo, para dizer o mínimo. Está sendo muito inocente. Porém, os pais fiéis e sábios e fiéis a Deus, fazem o seguinte: eles treinam seus filhos em relação ao uso da mídia, treinam os filhos para o uso da mídia. Eles não dão internet para os filhos pequenos ou não convertidos, não dão internet.
e eles fiscalizam e têm plena consciência de que os seus filhos, do que os seus filhos assistem na mídia. E mais, eles constatam, comprovam a conversão dos filhos pelo fato de que estes meninos e jovens rejeitam por si mesmos, eles rejeitam a sujeira da televisão e da internet. E também não são viciados em ficar vendo coisas lícitas. Eles veem quando podem ver, e dentro de um limite estabelecido pelos pais. Não desobedecem esses limites. Filhos que veem sujeira da internet, da televisão, ou que desobedecem os limites dos pais quanto ao uso de internet, não são regenerados. Não há amor por Deus e verdadeiro temor de Deus nos seus corações. Então você já sabe de pelo menos 8 sinais de um filho, de uma criança, adolescente, jovem convertido. Você não está iludido, você não está enganado, você pode trabalhar eficazmente pela conversão do seu filho, ou saber com certeza se ele já é convertido. Concluindo, irmãos, escutem, lembrem-se dessas duas coisas. Lembrem-se dessas duas coisas. Eu não falei aqui de filhos impecáveis, mas convertidos. Filhos convertidos, não impecáveis. Peça que Deus te dê discernimento sobre isso. Também peça sabedoria e graça para você conduzir seu filho para a conversão e depois no caminho da santificação. É a sua responsabilidade conduzir seu filho para a conversão a Cristo e depois no caminho da santificação. Tem pai e mãe que pensa que isso é dever, responsabilidade da igreja, responsabilidade do pastor. Não é. Segundo, para você vencer o desânimo nesse processo, concentre o seu coração nas 3 maiores bênçãos de ter filhos que amam e servem a Deus. Quais são as 3 maiores bênçãos de ter filhos que amam e servem a Deus? A glorificação de Deus, que é para isso que eles foram criados, é para isso que Deus te deu filhos, para a glória de Deus neles, a vitória deles sobre o pecado, o diabo e o mundo. Essa tem que ser a absoluta prioridade de pais cristãos, que seus filhos tenham vitória, vivam vitoriosamente sobre o pecado, o diabo e o mundo. Eles podem não ter qualquer tipo de vitória, se tiver essa, glórias a Deus, já foram vencedores na vida, já foram vencedores. E a terceira maior bênção de filhos que amam e servem a Deus, a felicidade eterna deles no reino de Deus. Felicidade eterna deles no reino de Deus. Parece, irmãos, que tem pais que eles não acreditam que o inferno existe. Parece que eles não acreditam que o seu filho morrer sem Cristo vai para o inferno. Parece que eles não creem nisso que a Bíblia fala. Eu espero que não seja você. A felicidade eterna dos seus filhos no reino de Deus. Nada é maior, melhor e mais precioso do que isso.